A gente vai em alguns versículos, a gente vai ficar nos evangelhos, mas antes de ir no evangelho, vai comigo lá na segunda carta de Paulo, capítulo 2, perdão, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, que tem tantas. 2 Coríntios, capítulo 2, vai ser um versículo só. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Né? Irmãos, 6 meses nós completamos lá naquele ponto onde nós estávamos, né? E sendo que esse trabalho, assim, com esse formato que ele está agora, acho que é um ano agora em novembro, né? As primeiras reuniões começaram em novembro ali na garagem do meu pai. Aí nós ficamos de novembro até dezembro, até janeiro, até fevereiro, até março. Aí quando dia 31 de março, nós marchamos para o ponto lá. Então nós ficamos 4 meses aqui, 6 meses lá, né? E o Senhor, por bondade, por graça, por misericórdia, tem nos conduzido. E, na verdade, essa palavra aqui de hoje, né? Eu já tenho meditado, né? Já tenho pedido ao Senhor, o Senhor já tem alinhado algumas coisas já há mais de um mês, né? Por quê? A gente nunca pode perder de vista a nossa missão, né? A gente está sempre lembrando, tá bom, a gente está sendo igreja, a gente está indo, a gente tem sonhado, tem planejado no Senhor, mas para quê? A gente nunca pode esquecer o porquê, né? E o Cristo das Escrituras, ele tem uma missão que é para todos os cristãos, que não muda nunca até ele voltar, que é ir fazer discípulos. E hoje, a gente tem uma ideia muito moderna do que a Bíblia quer dizer sobre isso. Parece que quando Jesus falou ir fazer discípulos, hoje está com uma cara de evangelismo. Esse tipo de evangelismo moderno, ao qual a igreja ela marca uma data a cada 3 meses, ou a cada uma semana, ou a cada mês, enfim, e ela vai fazer. Isso também é a missão de ir. Mas não é só isso, porque, na verdade, a missão de ir é uma missão de ir o tempo inteiro. Não existe um intervalo para o cristão. Jesus não deu uma ordem tipo assim, Paula, ó, vai só às quartas e às sextas. Juliano, você vai às segundas e às quintas. Léo, você vai aos sábados. Rosa, você vai... Não. A missão é ir. É onde nós estivermos, a gente está indo em nome do Senhor. A gente está com uma missão em nome do Senhor. E qual é a primeira missão? Nossa, glorificar a Deus. Né? Porque às vezes a gente quer, como diz o ditado popular, colocar o quê? O cavalo na frente dos... A carroça na frente... Quê? A carroça na frente dos burros, né? Mas só que não. A nossa missão, a primeiro chamado nosso é glorificar o Senhor enquanto igreja. E como que nós glorificamos a Ele? Obedecendo. Quando que as pessoas olham para nossas vidas e vê, caramba, o Mateus tem um Senhor. É quando o Mateus está obedecendo a palavra desse Senhor. E aí, isso traz glória para Jesus. Por quê? Porque as pessoas vão olhando, pô, já não é Mateus que vive, mas Cristo está vivendo através da vida de Mateus. E assim é com cada um de nós. São que horas aí, meu irmão? 5h48. 5h48. Né? Então, eles vão vendo que é o Senhor Jesus que está vivendo através do Mateus. E Jesus mandou a gente ir como? Tem uma regra. Anunciando, ensinando e vivendo. E a gente vai aprofundar um pouco isso agora. A igreja, ela está enfrentando uma crise. Uma grande crise. E isso é estatística do IBGE, tá? Por quê? A igreja, beleza que ela está anunciando. Aí chega para uma crise. Qual crise? Qual evangelho que ela está anunciando? Qual evangelho que a igreja está ensinando? E para mim, a crise mais pesada de todas. Não está vivendo. Está proclamando com o pulmão aberto, mas não está vivendo. E aí, isso está falhando na missão de nós imitarmos a Jesus, porque Jesus era aquele, enquanto homem, Deus, né? Mas enquanto Deus encarnado, ele anunciava, ele ensinava, mas ele vivia. E era por isso que o povo se admirava e falava, caramba, esse daí tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele está anunciando algo que é uma verdade na vida dele. Ele não está anunciando como um hipócrita, ele não está anunciando como um falso pastor, um falso mestre, um falso profeta. Não, o que ele está anunciando está sendo evidenciado na vida dele. A última pesquisa do IBGE, né, ela apontou o seguinte, o número de evangélicos está crescendo muito na nação. E, inclusive, tem uma projeção que, em determinado tempo, o número de evangélicos vai ultrapassar o número de católicos. E, às vezes, a gente já falou isso algumas vezes, como se a gente comemorasse isso. Gente, não tem o porquê da gente estar comemorando isso. Por quê que a gente tem falado sobre isso? O que está acontecendo com a nossa nação, irmãos? O divórcio está aumentando,
a violência está aumentando, a corrupção está aumentando, todos esses índices sociais que medem a qualidade de vida de uma nação estão descendo. E os índices ruins estão todos aumentando. Então não tem motivo para comemorar a estatística de IBGE. Teria motivo se o Brasil vai se tornando uma nação santa de verdade, né? O que roubava parou de roubar, o que matava parar de matar, o que adulterava está parando de adulterar, mas não. Inclusive, uma estatística também, o número de divórcio entre cristãos está se comparando ao número de divórcio entre os não cristãos. E aí, cadê aquela ordem de Jesus? Se uniu, se tornaram uma só carne, se tornaram um só corpo. Está faltando testemunho. A gente está cheio de estratégias para anunciar, mas a gente não está vivendo. E aí, o IBGE trouxe um dado do seguinte: além dessa questão dos evangélicos estarem aumentando, o número de desigrejados está aumentando numa velocidade gigantesca. E sabe o que o falso evangelho faz? Ao invés dele curar, ele machuca. Ele confunde. Ao invés dele trazer renovação, ele traz confusão. As pessoas, ao invés de estarem encontrando uma espiritualidade saudável, elas estão encontrando uma espiritualidade doentia, doente. E isso reflete no ser, reflete na vida, isso reflete no ser humano, né? E aí, Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim: porque nós não estamos como tantos outros. Irmãos, percebam isso. Isso aqui é a igreja se organizando, primitiva. Ele diz como alguns não, como tantos outros. Porque nós não estamos como tantos outros. Significa o quê? Já tinham vários. Mercadejando a palavra de Deus. Irmãos, a gente está vendo isso hoje na nossa nação? O evangelho sendo vendido. Cura sendo vendida. Libertação, salvação sendo vendidos. O evangelho aí da prosperidade fazendo um caos, um estrago. Esse evangelho coach fazendo um estrago. Isso é a palavra de Deus, irmãos. E tipo assim, isso daqui é o apóstolo combatendo o falso evangelho. Porque, repetindo, o falso evangelho, ao invés de libertar, ele aprisiona, ele escraviza. Ele, ao invés de tirar as nossas correntes, ele aperta mais as nossas correntes, sabe? Talvez só muda o tipo de corrente, mas nos leva para um outro tipo de escravidão. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Como que foi a vida do apóstolo Paulo, irmãos, em questão de sofrimento, de perseguição? Lembra que ele diz: uma coisa é certa, o Espírito Santo me alerta, o que me espera de cidade em cidade é sofrimento, é açoite, é perseguição, é apedrejamentos. E nós estamos nesse momento, quando o verdadeiro evangelho, ele é anunciado, ele tenta ser vivido, sabe? E quem tem toda a estratégia, quem tem todo o interesse em deturpar isso, a gente não pode esquecer, hein? A gente não está lutando contra pessoas, contra carne e sangue. Nós não estamos em luta contra outras congregações, não. Nós estamos em luta contra o inferno. Contra o inferno nós estamos lutando. Mas só que nós estamos com uma promessa maravilhosa. Qual é qual? A porta do inferno não pode fazer o quê? Contra quem? Contra a igreja do Senhor. E essas pessoas que estão ficando desigrejadas, elas estão sendo feridas pelo sistema, pela instituição, pela religiosidade. Elas estão sendo feridas e machucadas pelos falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas. Porque a verdadeira igreja, tá, irmãos? Não tire isso de vista. E tenham todo o amor pela igreja de Cristo. A verdadeira igreja, aquela que foi comprada pelo sangue dele, essa é viva, essa é eficaz, essa é verdadeira. E nós amamos a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Nós amamos a igreja do Senhor, sabe? E nós só precisamos fazer com que talvez essas pessoas também compreendam isso. Que quem feriu elas não foi a igreja de Jesus, não foi Jesus, foram os homens, a instituição, né? O sistema que acaba fazendo isso, sabe? E a gente não pode perder o foco da nossa missão. E agora, em falando na nossa missão, né? A gente precisa compreender, tá, irmãos? Pessoas virão e irão. Pessoas virão ao nosso meio, pessoas sairão do nosso meio, sabe? E a gente tem que continuar com o nosso foco. Qual é? Pregar o evangelho e estar junto daqueles que estão se arrependendo, daqueles que querem ser discipulados. Esse é o chamado, de ir fazer discípulo. Agora eu queria que vocês voltassem comigo lá no Evangelho de Mateus, por gentileza. Lá no capítulo 28, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 28,
versículo 18. E a gente vai aprofundando através da palavra de Deus o que o Senhor tem a conversar conosco aqui nesse final de tarde e nessa noite. Mateus 28. Amém, irmãos? Estamos lá? Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque a autoridade de tudo está com o Senhor Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, como que a gente faz discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Por que quando nós... Por exemplo, por que a gente diz que nós somos uma igreja apostólica? Nós somos católicos, porque a tradução da palavra católica é universal. Nós somos uma igreja universal, porque a gente não se sente uma igreja separada dos nossos irmãos que estão na Ásia, na África, na Europa. Amém? Nós somos apostólicos porque nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. E aqui é o que Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Ordenado a quem? Aos apóstolos. E eis que estou com vocês até o final dos tempos. Tipo assim, apóstolos, salvos, salvas, irmãos e irmãs, a igreja não é de vocês, não. Eu estou com vocês até o final dos tempos, tá? Eu estou indo com vocês. Eu continuo fazendo a obra que meu pai me confiou. Que é o quê? Salvar o perdido. Salvar o pecador. Por quê? Porque meu pai ama o pecador. A missão de Jesus, ele veio anunciar. Meu pai está pedindo para vocês se arrependerem, mas meu pai ama o pecador. Não é à toa que ele está fazendo essa obra através de mim entregar para que o pecador arrependido seja salvo. Então, qual é a nossa função enquanto igreja, irmãos? Ensinar. Ensinar. Qual é a nossa função enquanto discípulos de Cristo? Ensinar. É um ensinando o outro. Um ajudando o outro a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus escolheu um grupo seleto para que, através desse grupo seleto, o evangelho se espalhasse. E é o que aconteceu. 2000 anos após Cristo, nós estamos aqui, ó, reunidos. Hoje é dia 6, né? 6 de outubro de 2024, uma noite de domingo, nós estamos aqui, fundamentados na doutrina dos apóstolos, estudando, aprendendo a guardar, como Juliano orou, a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Para quê? Para os nossos caminhos. E aí, existe uma conta que não fecha. Vai caminhando lá para o final agora do Evangelho de Marcos, o último capítulo de Marcos, que eu sempre esqueço qual é o último capítulo, por favor. Sabe qual é a conta que não fecha? O último capítulo de Marcos é 16. Só faz discípulo de Cristo quem é discípulo de Cristo. E foi, esse dado do IBGE, eu vi através do pastor Hernandes pregando essa semana. E aí foi o que ele falou. A conta não fecha. Por quê? Porque a igreja está se enchendo de adeptos e não de adoradores, não de discípulos de Cristo. As pessoas estão aderindo a alguma coisa que não é o evangelho de Jesus. As pessoas, por quê? Porque o evangelho de Jesus parou de ser pregado, parou de ser ensinado. Porque quando a gente pega a palavra de Deus e pincela apenas algumas coisas, o nosso sim já deixou de ser sim. Se tornou um sim não. Fica muito vago. E a palavra de Deus diz que o nosso sim deve ser sim. E o nosso não deve ser não. Vocês estão comigo lá no capítulo 16? Vai comigo lá, por favor, no versículo 14, por favor. 16, versículo 14. Estamos juntos? Olha só, Jesus diz assim, ó, finalmente, o texto diz assim, ó, Jesus finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Isso é importante pra gente, sabe por quê? Se a gente não crê no Cristo ressurreto, e aí, não, mas eu creio, mas se a gente apenas crê de uma forma de sentimento, de emoção, não funciona. Se a gente crê no Cristo ressurreto, então ele precisa ser Senhor dos nossos dias. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Essa é a maneira que a gente evidencia que a gente crê em Jesus, que Cristo ressuscitou. É quando ele é Senhor dos nossos dias. E além dos nossos dias, quando ele é Senhor do nosso coração. Quando ele é Senhor do nosso pensar. Quando o nosso pensar está desagradável ao Senhor, Senhor, me perdoe e me ajude. Sabe por quê, irmão? Sabe por que muita gente está caindo no pecado? Está se fazendo de fortão diante do pecado. E não existe ser humano forte diante do pecado. Só existe um homem forte diante do pecado. E esse homem, ele veio lá de Nazaré. A gente só vence o pecado em Cristo. Se a gente for lutar na nossa própria força, afastado do poder do Espírito Santo, eu falo isso muito com a Lalá. Filha, quem nos capacita a resistir é o poder que nos foi dado do céu.
Quem nos capacita a resistir ao pecado é o Espírito Santo, hein? Não tentemos lutar contra o pecado sozinho, que a gente vai apanhar do pecado. O pecado vai laçar a gente. E aí ele vai e disse o seguinte, e disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, sem distinção. Se tu passou por uma rua que é cheia de shopping center e de loja de grife, um exemplo, prega. Você entrou numa rua que está cheia de problemas de prostituição e prega. É a toda criatura. Não selecionem a quem vocês vão anunciar o evangelho. Aí olha o que ele diz. Quem crer e for batizado será salvo. Eu quero que só a gente compreenda junto isso através à luz da palavra de Deus. O evangelho, a doutrina é para quem crê. O ensino é para quem crê. Eu criei. Agora, beleza, nós vamos te ensinar. Isso é o processo. Uma das missões da igreja que ela não pode perder, a característica é discipular a gente. Mas a gente está chegando lá. Sabe por que as igrejas, irmãos, estão dando mais valor às estruturas do que às pessoas? Vamos ser bem sinceros na nossa resposta. Lidar com pessoas dá trabalho ou não dá trabalho, irmãos? Vamos ser sinceros. Vamos começar pelo nosso lar. A gente lidar as esposas com os seus maridos. Dá trabalho, a gente reconhece que nós damos trabalho. As esposas, dá trabalho. Amar, irmão, dá trabalho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha o trabalho que custou o Senhor. Ele entregou o seu filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de uma forma tão que ele entregou o seu filho. Amar nossas crianças, nossos filhos, netos, filhos, enfim, o que for. Não dá trabalho? Dá trabalho. E aí, a igreja está perdendo a principal característica. Qual é? A igreja não é estrutura. A igreja é seres humanos. A ideia bíblica de igreja são pessoas reunidas. São pessoas que professam o nome do Senhor. E discipular dá trabalho. E falo isso por experiência pessoal, de às vezes já tentar começar trabalho nesse sentido. E as pessoas logo desistem pelo caminho. Por quê? Porque discipular outras pessoas dá trabalho. Quem não crer será condenado. Está compreendendo? O amor do Senhor, ele quer salvar. O Senhor, ele quer salvar o perdido. Mas o evangelho está com duas funções. A função atual é de quê? De salvar. Mas quem está perecendo, quem está morrendo, está sendo condenado. E naquele grande dia, essa vai ser a condenação, como a gente leu no texto do domingo passado. Jesus falou, não sou eu que julgo vocês. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para julgar. O Filho do Homem veio para salvar. Mas as palavras que hoje eu vos anuncio, essa um dia irá julgar vocês. Agora vamos lá para o final do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o quê, irmãos? Para quê? Pregar a quem? Aí ele diz, né, começando em Jerusalém. E aí no 48 ele diz o quê? Destas coisas vós sois testemunhas, né? Ou então vocês são testemunhas destas coisas. Aí o 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade, até que sejam revestidos do poder que vem da onde? Dos céus, né? Aí tá como? Poder que vem dos céus, aqui tá poder que vem do alto. E é que a gente está caminhando para poder começar a encerrar. Vamos agora lá em Atos, capítulo 1. Tá tudo se complementando. Até porque eu não sei se vocês sabem, muitos consideram que Lucas escreveu numa tacada só o Evangelho de Lucas e Atos. E se realmente, depois de curiosidade, pega o finalzinho de Lucas e vai ler o início de Atos, para poder ver como é que eles meio que se complementam, né? Atos capítulo 1, versículo 8, é um versículo só. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês e serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa promessa se cumpriu? Claro que se cumpriu. Um exemplo, nós estamos nos confins da terra. Para o apóstolo, para os discípulos, naquela época, São João da Barra era os confins da terra. Até porque São João da Barra, acho que nem sei como é que era, né? Tipo assim, nem sei se tinha vida humana aqui, para ser sincero. Nós éramos os confins da terra para eles naquela época. E nós estamos aqui. Irmãos, em nome de Jesus, quem aqui está revestido com o poder que vem do alto? Levanta a mão. Quem aqui está revestido com o poder que vem do alto? Quem aqui crê que está selado, batizado e habitado pelo Espírito Santo de Deus? Eu creio demais, irmãos. Eu creio demais nisso, demais. Até porque eu vou ser muito sincero para vocês. Eu estava conversando isso com o Lalá. Eu desisti do pastoreio, tá? Eu desisti. O Senhor não desistiu da obra que ele tinha na minha vida.
Por quê? Nós estamos revestidos com o poder que vem do alto. As dificuldades, as coisas quando se apresentaram, veio minha lembrança de tudo que eu vi minha família passando, né? Por quê? Conversão, a gente está indo por quê? 7 anos, né? Mas eu cresci num lar evangélico lá no Rio, né? Então fui vendo muita coisa. Então foi juntando aquele passado, o que eu passei, o que a gente vai vivendo. Eu desisti, tá? De verdade, eu desisti. Eu me rendi ao Senhor. Mas o Senhor, ele tem uma promessa e não para, é Ele que faz, sabe? E isso não me torna mais especial, não, pelo contrário, tá? Isso me torna mais humilde, mais dependente. E eu falo isso é para engrandecer o nome do Senhor. Porque se isso daqui tivesse no meu braço, eu sou muito fraco. Se isso daqui tivesse nos nossos braços, nós tínhamos parado, porque nós somos fracos. Amém? Mas ele prometeu que quando nós somos fracos, o poder dele ia fazer o quê? Se aperfeiçoa. Então é isso, sabe, irmãos? Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. O evangelho é superior. A vontade, a palavra, a promessa do Senhor, ela é superior. Ele faz. Aquele que iniciou a boa obra, ele há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. E tá entendendo qual é a missão que nós temos? E eu queria pedir um favor a vocês. Os nossos irmãos que não puderam vir, não sei, né, estão envolvidos, enfim. Transmita isso para eles. Passemos isso para essa mensagem de hoje que o Senhor está nos trazendo. A gente não pode perder isso de foco. A nossa missão lá não tem a ver conosco, não tem a ver com a placa que está lá com o nome Atos. Isso é tudo coisa periférica, secundária, irmãos. O que é primário, o que é central é a glória do Senhor, sabe? É a majestade de Jesus nas nossas vidas. É a gente amar esse nome, é a gente levar esse nome, sabe? Apesar das lutas, dos sofrimentos, das aflições, sabe? Esse negócio, Senhor, não, o evangelho é isso mesmo. O evangelho, ele vai tirar a gente do conforto. O evangelho vai levar a gente para sofrer. O sofrimento é com a gente também, sabe? É a gente vencendo a gente, é a nossa carne morrendo. E morrer dói, irmãos. Morrer dói. Morrer não é prazeroso assim, é prazeroso no espírito, mas a carne, ela grita, ela reclama, sabe por quê? Porque ela quer ter a vez. Ela quer ser aquela que vai estar no comando de todas as coisas, né? Mas não é ela que está, é o nosso Senhor que está. É o nosso Senhor que está. Mas vocês receberão poder a descer sobre vocês o Espírito Santo. E é o que nós vamos fazer ali, irmãos. Sabe? Nós precisamos compreender que a gente não é desprezar ninguém, mas o nosso foco em discipular é aqueles que foram convertidos, é quem creu. E o texto bíblico disse isso, sabe? Quem creu. Quem creu, vocês continuam com ele, vocês batizam, vocês ensinam eles a guardar todas as coisas, entendeu? Essa é a nossa missão enquanto igreja, sabe? A gente anuncia no dia a dia, a gente percebeu as pessoas receptivas, a gente vai com elas até lá para quê? Para elas serem discipuladas. É o que acontece conosco. A gente já sai aqui com uma profundidade maior de conhecimento. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder vem do alto. Não vem do baixo. Não vem do seminário de teologia. Não vem dos livros. Não vem da quantidade de dicionários que está lá em cima. De coisas que está lá em cima que a gente estuda. É bacana, porque o Senhor capacitou homens a também escreverem coisas que nos ajudam no nosso dia a dia. Mas o verdadeiro poder vem do alto, irmãos. É esse poder que nós precisamos, é esse Senhor que nós precisamos estar agarrados, sabe? É nessas reuniões de oração que a gente precisa encontrar, chamar, sabe? Buscar esse poder, sabe? Acessar essa região celestial, como Paulo disse aos Efésios, e a gente pegar todas as riquezas que tá ali, ó, pra gente, nas regiões celestiais, a gente trazer pra gente, sabe? Irmãos, a nossa maior obra é ser, ao invés de fazer. Isso está sendo muito trocado nos dias de hoje. Vocês precisam fazer. Não, nós primeiros precisamos ser. Nós precisamos ser. A gente não está disputando com ninguém. A Atos está chegando ali, sabe? Né, naquele ponto ali em frente à Praça São Benedito, a gente não está lutando contra ninguém, contra outra denominação, contra outra linha de pensamento teológico. Nós estamos em luta, sim, contra o inferno. Contra eles nós estamos pelejando. Irmãos, não esqueça que eles estão atacando a gente 24 horas por dia, tá? Se a gente acha que eles estão... não, tô de boa. Não tá de boa, não. Eles estão atacando a gente a todo tempo. Pode ter certeza disso. Eles estão organizados, eles estão militando contra a gente, sabe? E essa luta a gente não milita sozinho, não, tá? É pela fé, é pela palavra, é através da convicção da salvação. É aquilo que a gente também já estudou lá em Efésios.
no capítulo 6, sabe? A gente luta essa batalha, é revestido no poder que vem do alto. É esse poder que vence as trevas. É Jesus que vence as trevas. É Jesus, as trevas não resistem contra ele. Se a igreja for institucionalmente, ela vai tomar pancada do inferno. Ela vai se aliar com o inferno e ela vai ficar igual ao inferno. Ao ponto de que as pessoas, é esse número de desigrejados que aumenta. As pessoas não sabem mais o que é igreja e o que é mundo. Porque muitas vezes o testemunho da igreja está pior do que o testemunho do mundo. Mas essa igreja é institucional, tá? A igreja de Jesus, não. Os que estão perseverando, os remanescentes, esses estão lutando por santidade. Esses amam santidade. Esses estão buscando santidade, sabe? E outra coisa, vocês compreendem que igreja não é obra de pastor, amém, irmãos? Ela é obra do Senhor Jesus, amém? Então nós precisamos estar juntos, sabe? Um com o outro. O pastoreio aqui é só uma função entre vocês, mas nós precisamos enxergar a igreja assim, como fosse nossa como herança de Cristo, sabe? Então não existe a igreja de fulano, a igreja de denominação tal, sabe? E essa é uma crítica que eu guardo para os dias de hoje, porque as denominações, elas amam mais a elas do que o ser humano, elas amam mais a elas mesmas do que o próprio Senhor Jesus, elas amam mais as regras dela, sabe? O nome dela, do que ama pessoas. Pessoas hoje são usadas, são descartadas. Pessoas quando, descarta, amassa que nem um copinho descartável, abre a lixeira e põe. Que nós não sejamos esse, que nós amemos pessoas, que nós amemos vidas, sabe? Que nós amemos mais as pessoas do que a nossa declaração doutrinária, que nós amemos mais as pessoas do que o nosso regimento interno, do que o nosso estatuto, do que a placa que está pendurada lá na parede, que nós amemos gente como Jesus ama a pessoa, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, sabe? Que a gente não se permita se render a estas coisas, sabe? E existe uma diferença sobre a instituição religiosa e a Igreja de Cristo. A instituição religiosa, ela está preocupada com lucro. Ela enxerga a gente com aquilo que a gente pode dar e não aquilo que ela pode fazer pela gente. Agora, a Igreja de Cristo, não. Ela enxerga pessoas como vidas, como almas eternas, como destinos eternos. Ela tem amor por pessoas, sabe? Ela proclama o Evangelho com fidelidade. A verdadeira igreja, ela não negocia o Evangelho. A verdadeira igreja, ela refuta o falso profeta, o falso pastor, o falso mestre, sabe? Muitas denominações, muitas igrejas, muitas congregações, elas olham para aquilo que a gente tem no bolso, elas olham para aquilo que a gente pode depositar no gasofilácio, aquilo que a gente pode transferir com o nosso Pix, mas que nós sejamos uma igreja diferente, irmãos, que a nossa preocupação não seja financeira, que a nossa preocupação não seja com estrutura, que a nossa preocupação não seja ser uma igreja que agrada ao mundo, que a nossa preocupação não seja em ser uma igreja que vai encher pessoas que não amam o Senhor Jesus, que não seguem o Senhor Jesus, que não creem no Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão quanto igreja, é ser fiel ao Senhor. O Senhor, quando voltar, ele vai buscar a noiva que é fiel a Ele, sabe? A igreja, ela não é estrutura. A igreja bíblica, ela é composta de pessoas, ela é composta de gente. A preocupação de Jesus nunca foi estrutura. Pelo contrário, ele falou, esse templo vai ser derribado em 3 dias e um novo templo será construído. E o novo templo é quem é o Senhor Jesus. E nós somos as pedras que fazemos parte desse edifício santo, do corpo de Cristo, sabe? Nós precisamos amar mais uns aos outros do que amar cimento, do que amar caixa de som, do que amar iluminação, do que amar, sabe, qualquer outro tipo de estrutura. Nós precisamos olhar para a gente uns para os outros e ver que nós pertencemos uns aos outros, sabe? Que nós somos corpo um dos outros, que nós estamos unidos e conectados pelo sangue de Jesus Cristo, sabe? Hoje se dá mais valor aos dons do que ao fruto. Mas os dons, irmãos, na igreja, eles são periféricos. Os frutos não. Os frutos demonstram o caráter de Cristo. O fruto, porque o fruto é um só, composto de todos aqueles pontos. Amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, fidelidade, amabilidade. É um fruto. O fruto é o caráter de Cristo. Os dons. Mas, Senhor, eu fiz. Isso era dom. Você fez, mas não foi. Você só fazia, mas você não foi. Tua preocupação era outra. Tua preocupação era ser visto, tua preocupação era ser amado, tua preocupação era ser idolatrado, tua preocupação era ser reconhecido pelos homens. E esqueceu de ser reconhecido no céu, esqueceu de me conhecer, esqueceu de se relacionar comigo, esqueceu de me obedecer.
É essa geração que faz. Nós precisamos fazer. As pessoas adoecidas dentro da instituição religiosa, porque a vida está toda tomada. E é aquilo, eu tenho que fazer aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, sabe? E às vezes esquecendo da família, esquecendo do próximo. Lembra a representação da instituição religiosa? O levita e o sacerdote, né? Na parábola do bom samaritano. O que eles fizeram, irmãos? Passaram de largo. Não estava aí nem para necessidade. Religião falsa, religião hipócrita, religião que só seleciona aqueles que têm condição financeira. E Jesus inverteu tudo, irmãos. Quem disse que o rico é aquele que está com bilhões e milhões, é aquele que está cheio de dinheiro na sua conta? Quem disse que esse é o rico? Muitas vezes esse é o grande pobre. Lembra aquela instrução do jovem rico? Ele era rico, ele era pobre, irmãos. Por uma visão espiritual. Ele era paupérrimo. Tão pobre que não conseguiu abrir mão das suas riquezas aqui na terra. Essa é a verdadeira pobreza. O que é feio, o que é bonito? Alguém chegou e criou um padrão de bonito e feio. Você se enquadra... Não, nós somos povo de Deus. A gente não vê como os homens vê. A gente vê como o Senhor vê. Ou se a gente não está vendo, a gente tem que pedir isso ao Senhor. Senhor, que nós possamos ver como o Senhor fez. Aquelas pessoas que só fazem, ficaram de fora. Apartai-vos de mim, malditos. Sabe por quê? Porque eu nunca vos conheci. Agora aquele que fez e foi, bendito, amado de meu Pai. Está aqui, o reino, tua herança, vem, tu vai receber tua coroa. Eu não estou dizendo que a gente não precisa fazer, nós precisamos fazer, irmãos. Claro que nós precisamos fazer. A igreja não foi chamada para a gente poder ficar inerte, porque o Espírito Santo habita em nós, irmãos, amém? Vocês creem nisso, amém? Em nome de Jesus? Então, se ele habita em vocês, ele capacitou vocês, pode ter certeza, para realizar alguma função na igreja, para desempenhar alguma função na igreja. Nós estamos capacitados. E a gente vai responder sobre isso também, a parábola dos talentos, né? A gente vai responder sobre isso. Mas não é com peso. Eu vou fazer porque senão Deus vai me maltratar. Não. Eu vou fazer porque eu estou grato. Eu vou fazer porque eu creio no Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é bom. Sabe, o Evangelho é o próprio Deus. É o próprio Cristo. É por isso que a gente faz. Lembra a conversa de Tiago lá na carta dele? Ele estava escrevendo para a igreja de Jerusalém. Uma igreja muito presa nas regras, muito presa em fazer e em não ser. Aí Tiago falou, faz o seguinte, me mostra a tua fé sem obras, porque através das minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Me diz aí, beleza. Não é que a fé se opõe à obra, é claro que através da fé a gente realiza as obras da fé, as boas obras de Cristo Jesus, né? Mas é diferente. Não é só fazer para poder pra gente mesmo, pra gente receber aplausos, pra gente poder administrar a igreja como se fosse uma empresa. Que nós nunca façamos isso, que a gente nunca permita que a igreja vire empresa, porque a igreja de Jesus ela não é empresa. A única coisa que a gente está fazendo, porque é um requisito legal da nossa nação, e a gente não vê a hora, irmãos, se é de verdade, sabe? Essa semana a gente está indo numa pessoa que vai prestar consultoria a gente, né? Consultoria gratuita, para a gente poder formalizar a igreja. É um sonho. Porque é uma lei da nação. Então nós precisamos criar um estatuto, registrar ele no cartório e abrir o nosso CNPJ, da entrada e abrir. Por quê? É testemunho do Senhor, né? É testemunho que a gente está de acordo com as regras da nossa nação, com as leis da nossa nação, a lei da nossa cidade. Mas sabe, essa é a nossa missão. Ir e fazer discípulos. E como que a gente faz? A gente prega. Quem creu, a gente discipula. Mas quem não creu, a gente descarta? Jamais. Mas também a gente tem que compreender que quem não crê não vai se tornar discípulo. Só vai se tornar discípulo aquele que crê. E é uma evidência do que creu. O quê? Ele quer ser um discípulo, ele quer aprender. O que creu em Jesus, o que foi batizado pelo Espírito, ele tem sede, ele tem fome. Por quê? Ele se tornou um bebê espiritual. E ele sabe que ele precisa do alimento. Qual é a diferença? É que nem todo ser humano é igual. Eu não sou igual ao Mateus. A gente precisa respeitar o ritmo do Mateus, a gente precisa respeitar o meu ritmo. E assim como cada um de nós. Cada vida é uma vida. E quem foi o maior exemplo disso? Jesus. Vem e aprendam de mim. Por quê? Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E se nós somos igual ao nosso mestre, nós precisamos ser mansos e humildes de coração, igual o nosso Jesus é. Amém, irmãos? Então a nossa missão ali é essa. A gente se ajunta para poder adorar, para poder celebrar. O Senhor traz, através da palavra, as pessoas vão crendo ou não vão crendo. Você sabia que o ato de não crer é uma decisão?
No culto, às vezes a gente fica assim, ah, cara, o momento da decisão não teve. Claro que teve. Todo culto tem um momento de decisão, irmãos. Todo ser humano ali está fazendo uma escolha. Todo ser, inclusive os salvos. Caramba, eu compreendi que eu preciso abrir mão disso. Meu Deus, eu não sabia que isso me afastava do Senhor. Eu não sabia que isso acontece, porque a gente não conhece tudo. E ali no culto a gente tomou uma decisão. Qual decisão? Abandonar. Se arrepender, rejeitar o pecado. Amém?